Vamos para a parte número 3. Concordância nominal. Que 6 caranguejos estão custando 20 conto lá na Feira do Barreiro. Também tem 6 caranguejos a 20 conto lá na Feira do Entroncamento. Eu sou feirante, né? Isso aí. 6 caranguejos estão custando 20 conto. Ah, por favor, Jefferson Lima, um caranguejo. Caranguejo singular, apenas um. 2, 3, 4, 5, 6 caranguejos. Porra, do nada. Ora, que óbvio. Se eu tenho a quantidade que indica plural, o substantivo está no plural. 6 caranguejos a 20 contos. Não deu certo, presta atenção. É só uma letrinha, é só um S. Mas faz toda a diferença na pronúncia, na escrita, na concordância nominal e na minha paciência. É legal, é bacana. Eu quero saber o seguinte. Caranguejo não é com I. Carangueguegueguegue. E se são 6 carangueguegueguejos. Eu tô levantando a sobrancelha, eu tô fazendo todo o trejeito. A 20 contos. Fica a dica da Roberta Macedo para você, Jefferson Lima, já que a concordância nominal é básica, é primária, é ensino fundamental, sim! E você, para falar para o público. Quer dizer que se não tivesse você, seria um fracasso? Você fala que com você é top. Olha, vocês têm que seguir a professora Roberta Macedo lá no Instagram. Segue lá. Gente, vamos falar agora da concordância nominal e o conceito já está aparecendo aí na sua tela. A concordância nominal ocorre quando... Esquece esse negócio de verbo e de sujeito agora, tá? Vamos pensar na relação das palavras. Das palavras mais simples, vamos dizer assim. A concordância nominal ocorre quando artigos, adjetivos, pronomes, numerais e outros termos que acompanham o substantivo concordam em gênero e número. Calma, eu vou esclarecer esse conceito. Primeiro a gente precisa pensar que a concordância nominal ela trata especificamente da concordância de gênero e número. Professor, socorro! Gênero, masculino e feminino. Gênero das palavras, masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, a concordância nominal trata especificamente de masculino e feminino, singular e plural, que deve ocorrer entre o nome, que é um substantivo, e os outros termos da sentença que o modificam, sejam eles os adjetivos, os artigos, os pronomes ou até mesmo os numerais. Além dessa regra geral, vamos dizer assim, existem casos específicos que podem gerar uma porção de dúvidas, como quando ocorre o uso de expressões como é proibido, menos, anexo, meio e tantas outras, e é sobre estas expressões que nós vamos tratar. Presta atenção. Esses termos geralmente acompanham o substantivo e eles devem estar de acordo com o gênero, masculino e feminino, eu repito, e em número singular e plural. Tem que andar casadinho com o substantivo que esses termos acompanham. Então, a regra mais comum na língua portuguesa a respeito do gênero e do número dos substantivos é a terminação das palavras de acordo com exatamente essas características. Então, presta atenção nas questões específicas que nós vamos mostrar agora, começando com a palavra menos. Professor, só uma dúvida aqui que surgiu. O povão costuma muito utilizar a expressão menos, porém eles mudam. Eles utilizam menos vezes. Não! Jamais! Não? Jamais! A produção fala. Viu? Eu nunca estou sozinho aqui. Gente, menos, esqueça isso. Menos não existe. Podem vir 300 palavras femininas, mas menos não existe, tá? Só existe a expressão menos. E vamos tratar dela agora. A palavra menos
Por ser uma palavra invariável, muito bem, já estou dizendo aqui, ela não muda. Ela não muda. Sempre será menos, sempre será escrito dessa forma. Mesmo quando acompanhar um substantivo no feminino. E aí está no conceito, a palavra menos não existe. Então ela tinha menos caixas do que ele. Não diga isso. Se a professora Roberta ouvir, ela vai ficar muito brava. Menos é sempre no masculino. Na verdade, ela é uma palavra invariável. Então ela vai ser sempre escrita, a palavra escrita desta forma, tá bom? Exemplo, ela tinha menos caixas do que ele. Nós temos menos amigas do que os outros. Não importa, o substantivo está no feminino e está no plural, mesmo assim, menos é invariável e fica sempre desse jeito. A mesma coisa acontece com a palavra meio. Presta atenção. Quando a palavra meio possui a função de adjetivo, ou seja, está dando uma qualidade, ela vai concordar com o substantivo. Eu vou apenas citar alguns exemplos aqui e eu peço a você que grave bem direitinho. Por exemplo, já passa de meio-dia e meio. Esse meio aí é um adjetivo. Dia é substantivo masculino. Por isso que a gente diz meio-dia. Concorda juntinho ali. Agora, se houver um substantivo no feminino e no plural, ele também vai junto, desde que ele seja um adjetivo. Adjetivo acompanha substantivo. Por exemplo, você é cheio de meias palavras. Palavras é um substantivo que está no plural, no feminino. Por isso, meias palavras. E agora, quando é que eu não devo usar meia? É quando o meio é um advérbio. Quando ele estiver modificando o verbo. Presta atenção. A mulher está meio cansada. Ele acompanha o adjetivo cansada, mas ele está modificando o verbo estar. Repita o exemplo. A mulher está meio cansada. Eu não vou dizer a mulher está meia cansada. Não, meia é o substantivo, aquele negócio que a gente bota no pé, no sapato. Tá bom? Então, se ele modificar o verbo, vai ser igual ao menos. Invariável. Meio altera o adjetivo cansada e não o substantivo mulher, nesse exemplo que eu acabei de citar. Próximo. Eita, que coisa! Sim, aí tem pano para manga. E isso pode levar a erros se a gente não se atentar. São os termos é necessário e é proibido. E a gente vê muito em placa. Presta atenção. Esses dois termos e as suas variações requerem atenção da nossa parte. Vamos às situações. Quando se trata especificamente desses termos, é o que nós estamos lendo na tela, os adjetivos deles podem ficar invariáveis se não houver artigo explicitando o gênero e o número do substantivo a que eles se referem. Professor, que coisa confusa. Gente, é assim. Vou mostrar isso no exemplo. Vamos para o exemplo número 1. Está dizendo assim, ó. É proibido entrada de animais. Professor, mas entrada é feminino. Por que eu não digo é proibida? Porque a regra diz que quando não houver um artigo explicitando o gênero, ele tem que ficar do jeitinho que ele é. Aí, no masculino, é proibido entrada de animais. Mas, professor, e se tivesse antes de entrada o artigo feminino a? Aí seria diferente, e aí a gente olha lá embaixo nos outros exemplos. Mas vamos para o exemplo número 2.
é necessário sabedoria. Professor, de novo, sabedoria é um substantivo feminino. E o necessário está no masculino. Isso está certo? Está certíssimo. Por quê? Porque não existe aí um artigo explicitando o gênero nem o número do substantivo. Último exemplo dessa situação. É permitido venda de mercadorias neste local. Professor, parece ser tão errado isso daí. Não, mas está perfeitamente certo. Porque em contrapartida, no entanto, caso outros elementos acompanhem o substantivo, em especial os artigos, aí as expressões vão concordar em gênero e número. Olha só. É proibida a entrada de animais. Agora surgiu aí, nós até sublinhamos o artigo feminino a. Não é preposição, é um artigo feminino a. Nesse caso, existe a explicitação direta do gênero da palavra. Por isso, nesse caso, a expressão proibida é proibida, vai concordar com tudo que vem depois. E aí dizemos, é proibida a entrada de animais. O exemplo seguinte, é necessária muita sabedoria. O que nós temos aí agora? Nós não temos um artigo, mas temos um adjetivo que está no feminino. Como ele apareceu para também determinar o gênero do substantivo sabedoria, nesse caso, a expressão é necessária vai também para o plural, estando escrita de forma perfeitamente correta a sentença. É necessária muita sabedoria. Ah, professor, eu quero colocar é necessário muita sabedoria. Está errado. É isso. Vou dar uma de professora Roberta aqui. Está errado e já. Tá? Próximo exemplo. É permitida, diferente lá de cima, é permitida o quê? A venda de mercadorias neste local. Então percebam, embora a gente tenha muito conceito aí, muito conceito, é muito simples. Se a gente tiver um artigo ou um adjetivo explicitando ou predeterminando o gênero e o número do substantivo, nós vamos fazer a concordância de maneira bem adequada. Não tem artigo, não tem substantivo, fica tudo no masculino. É proibido, é necessário, é permitido e todas as outras variações. Porém, quando nós temos um artigo determinando, explicitando o gênero e o número do substantivo, tudo vai para o feminino ou para o plural. Existem outras situações de concordância nominal? É óbvio que sim. Por isso que nós começamos lá na parte 1, dizendo que aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós teremos um material que vai subsidiar essas explicações que nós trouxemos aqui. Esses casos da concordância nominal que nós estamos apresentando para vocês dizem respeito àqueles que mais geram problema e dúvida, tanto na hora da análise de questões objetivas, quanto na hora da escrita do texto. E assim, de maneira bem curtinha, a gente fecha a parte número 3. Dessa sequência de aulas, de 2 aulas que se complementam sobre concordância verbal e nominal. Não tinha pedido lá na parte 1, na parte 2, que vocês se inscrevessem no canal, mas veio pedir agora, é o pedido que eu faço todas as vezes. A gente espera que estas aulas estejam sendo extremamente proveitosas. E aí a gente pede, toda vez que for assistir, pega papel e caneta. Não fica só olhando, vou dizer aqui uma coisa. Eu sei que eles adoram me assistir. Porque as nossas aulas estão com audiência lá em cima. O diretor se acha, né? Enfim, tendo dito isso, assiste a aula sempre com papel e caneta na mão para anotar essas informações.
Por isso que eu desapareço aqui para não encantar as pessoas com a minha beleza. Né? Eu desapareço, boto as imagens aqui para eles poderem ficar, né? Olha, só lendo o conceito. Muito bem, é para isso. Anota, tá? Não se perde não nas explicações. Percebam que essa parte 3 ela foi bem curtinha, mas ela se junta com a parte 1 e 2 do vídeo anterior. Eu repito, espero que elas estejam sendo proveitosas. Assistam às aulas seguintes. A gente ainda tem algumas aulas pela frente. E lá no final dessa sequência de aulas, nós temos a aula especial de redação. Eu ainda não vou dar spoilers sobre ela. Opa, acabei de usar um vício de linguagem. Inclusive, é exatamente esse o assunto da próxima aula, vícios de linguagem. Mas sobre a aula de redação, não tem spoiler não. Se inscreve aqui no canal, procura o botão inscrever-se, compartilha com outros colegas, com outras pessoas que precisam dessas explicações, essas aulas, manda para todo mundo e compartilha o conhecimento. É isso, agradeço a atenção de vocês mais uma vez. A gente se vê aqui na próxima aula, como eu já disse, sobre vício de linguagem, aqui no nosso canal. Até breve.